Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional e a gente continua estudando estruturas de dados implementadas no paradigma funcional. Dessa vez, a gente vai estudar a implementação de uma fila de prioridade, portanto, a gente vai ter a implementação de uma heap e na nossa implementação a heap vai dar acesso em tempo constante aos seus elementos de menor chave, de chave mínima. É importante observar, no entanto, que em disciplinas anteriores, como estruturas de dados ou estruturas de dados avançadas, vocês devem ter se familiarizado com heaps binárias. Bom, heaps binárias não são a única forma de implementação de heap. No caso de programação funcional, a gente vai ver heaps de emparelhamento. Heaps de emparelhamento não são necessariamente heaps binárias, porque um nó de uma heap binária precisa ter 2 filhos, no máximo, enquanto que numa heap de emparelhamento não existe um limite máximo para o número de filhos de um certo nó. A gente tem uns exemplos de heaps binárias, de heaps de emparelhamento, que podem ser vistos da seguinte forma. Nesse caso, a gente tem uma heap de emparelhamento que tem uma raiz, e esse nó da raiz ele possui uma chave menor que as chaves dos seus filhos. E observa que o nó raiz possui uma lista encadeada de filhos, em que cada um desses filhos é por si só uma heap de emparelhamento e, portanto, também tem uma raiz. Daí, o elemento da raiz tem uma chave menor que os elementos das raízes dos seus filhos. E isso ocorre recursivamente. É essa propriedade que vai garantir que o elemento da raiz de uma heap de emparelhamento seja menor que os demais elementos nela contidos. Bom, a primeira operação importante numa heap de emparelhamento é a operação de merge. Numa operação de merge, a gente recebe 2 heaps de emparelhamento e a gente realiza a junção dessas heaps de modo a preservar a propriedade da heap, ou seja, de modo a preservar que um pai sempre tem uma chave menor que a de seus filhos. Relembrando que a gente pode ter mais de 2 filhos numa heap de emparelhamento. Então, por exemplo, quando a gente faz o emparelhamento destas 2 heaps, a gente precisa decidir qual vai ser a raiz da nova heap de emparelhamento. Se vai ser o nó de elemento 4 ou o nó de elemento 2. Como o nó de elemento 2 possui uma chave menor que a chave 4, o nó de elemento 2 vai permanecer a raiz da nova heap. O que acontece com a outra heap? A outra heap se torna um filho do nó de elemento 2, certo? Então, a alteração que se faz é essa heap se torna um dos filhos desta heap, porque a raiz dessa heap não é menor que a raiz dessa heap. A gente vai observar que essa operação ela pode ser feita em tempo constante. Afinal,
a gente só estaria pegando uma referência para esse cara e colocando numa lista encadeada pertencente a esse nó. Ou seja, a gente estaria fazendo uma inserção na frente de uma lista encadeada, né? E para decidir qual dos dois caras vai ser parte da lista encadeada do outro, da lista encadeada de filhos do outro, a gente tem uma comparação. Então essa operação ela ocorre em tempo constante. Bom, a parte de remoção a gente vai ver com mais calma no código, tá bom? Na parte de inserção, a gente vai ter a utilização da operação de merge. Como que vai acontecer a inserção? Se a gente quer inserir um nó de chave 3 nessa heap bem aqui, a gente vai tratar esse nó de chave 3 como sendo uma heap de emparelhamento que possui uma raiz com chave 3 que tem uma lista de filhos vazia. Então, resta decidir quem vai se tornar filho de quem. A heap enraizada por 2 vai se tornar filho da heap enraizada por 3 ou vice-versa. A gente observa que, como 3 é uma chave não menor que 2, então esta heap vai se tornar filha deste nó que está sendo tratado como uma heap. Na verdade, o contrário. Este nó que está sendo tratado como uma heap vai se tornar um dos filhos dessa raiz. Afinal, essa raiz 2 é menor que essa raiz 3. Então, a gente observa o nó 3, novamente, sendo tratado como uma heap sem filhos, acaba se tornando filho da raiz 2. Aqui a gente tem um caso contrário. Quando a gente insere uma chave menor que a raiz, é a heap inteira que se torna filho desse nó que tem uma chave menor. Então aqui a gente observa que inicialmente esse nó era tratado como uma heap com chave 1 na sua raiz e sem nenhum filho. E como essa chave é menor do que a chave na raiz da heap C, a gente tem que a inserção é feita de forma que esta heap se torna o único filho do nó de chave 1. Deixa eu ver se essa operação de remoção vai ser implementada pela gente. Não, acredito que essa operação de remoção é bem genérica. Decrease key a gente também não vai implementar, tá bem? Então, essas ilustrações elas devem ser suficientes para a gente ter um entendimento das implementações que a gente vai desenvolver. As nossas implementações vão estar em heap.hs. É um módulo que vai ter a nossa implementação de heap. A gente importa muita pouca coisa do Prelude, apenas a classe ord e a função menor ou igual. A gente importa também dois módulos que nós temos escrito. E a nossa estrutura de dados, heap, ela vai ter dois parâmetros. O tipo que a gente vai utilizar como chave e o tipo que a gente vai utilizar como valor. Daí, a gente vai ter que as nossas chaves sempre vão estar associadas a um e somente um valor. A gente tem que a nossa heap pode ser uma estrutura vazia ou a nossa heap pode ter uma raiz que será um par de chave e valor, uma chave associada a um valor e uma lista de filhos. Cada um dos filhos
a ser tratado como uma heap propriamente dita. Então essa é a nossa ideia de heap, tá? A gente não necessariamente está implementando uma heap binária. Uma heap de emparelhamento, ela pode ter uma quantidade arbitrária de filhos para cada um de seus nós. Pois bem. Bom, a nossa primeira função é uma função bastante simples. É uma função que vai determinar o par de menor chave e o seu valor associado, dada uma heap como argumento. Ou seja, lookup recebe uma heap como argumento e talvez a gente retorne o par que tenha o par de chave e valor que tenha a menor chave dentro da nossa heap. Então, lookup, quando recebe uma heap vazia, retorna nothing. E lookup, quando recebe uma heap que tem um par keyval na sua raiz e uma lista de filhos que está sendo ignorada, pelo fato de que, pelas propriedades de heap, a gente sabe que esse par de chave e valor precisa ter uma chave menor que a chave dos seus filhos, a gente retorna dentro de um just justamente esse par de chave e valor. Uma operação que vai ser bastante útil para as inserções e remoções vai ser a operação de merge, a operação que combina duas heaps em uma heap só. Essa operação, apesar de ter uma cara de ser custosa, ela vai ser uma operação executada em tempo constante. Uma coisa que você vai observar é que lookup não se preocupa em fazer comparações com chaves, porque lookup não está modificando a heap que ela recebe. Lookup está se baseando na estrutura da heap para retornar a sua raiz. Já a função merge vai receber duas heaps e retornar uma nova heap. Então, a função merge vai utilizar as duas heaps que recebe como argumento para construir uma terceira heap. Como a função merge precisa se preocupar com a estrutura da heap que ela retorna, em como essa estrutura vai ser determinada, então a função merge precisa admitir que as chaves podem ser ordenadas. São valores de um certo tipo ordenável. Bom, a nossa inserção ela se dá de uma forma, nos dois primeiros casos, bastante simples. Na verdade, o merge se dá de uma forma bastante simples nos dois primeiros casos. Quando a gente faz o merge de uma heap vazia com uma outra heap, o resultado é a outra heap. Se H1 é vazio, o resultado é H2. Se H2 é uma heap vazia, o resultado é H1. Não existem elementos a serem colocados dentro dessa heap, então a gente retorna apenas essa heap. O mesmo vale para essa. Quando as duas heaps são não vazias, a gente vai se preocupar com uma comparação entre as suas chaves. E uma vai se tornar filha da outra, como a gente viu nas ilustrações. Então a gente vai ter a heap H1 sendo desestruturada, a heap H2 também sendo desestruturada. A gente vai ter o par de chave e valor X da heap H1, que está sendo desestruturado para expor a chave key1 da raiz da heap H1. A mesma coisa vale para a raiz Y de H2, que está sendo desestruturada para expor a chave key2, que está na raiz da heap H2. A gente também está dando um nome para a lista de filhos
da heap H1 e para a lista de filhos da heap H2. Então a gente precisa saber qual dessas heaps vai se tornar filha da outra. E isso vai ser decidido por uma comparação. Se a chave key1 da raiz da heap H1 é menor ou igual que a chave key2 da raiz da heap H2, então a heap H2 vai se tornar um filho da heap H1. Daí a gente vai estar retornando H1', que vai estar expressando essa modificação sobre H1. Caso contrário, caso key2 seja menor que key1, a gente vai ter H1 sendo utilizada como um filho de H2. E daí a gente vai estar modificando H2 em H2' para representar essa adição de H1 como um dos filhos de H2. Então a gente tem essas duas novas heaps que podem ser retornadas como o resultado do merge, e a gente vai para as definições delas. Observa que a heap H1', ela é justamente a heap H1, é a mesma estrutura, tem a mesma raiz. No entanto, a heap H2 ocorre como um dos filhos da heap H1. Essa é a modificação que a gente faz para obter H1'. A mesma coisa para H2'. H2' é idêntico a H2, tem a mesma raiz, tem a mesma lista de filhos, acrescido da heap H1. Então aqui a gente vai observar o seguinte: para decidir qual das duas heaps devem ser retornadas, é feita uma comparação entre chaves, que demanda tempo constante. A construção, seja de H1' ou de H2', também demanda tempo constante, afinal, a única coisa que é feita é uma modificação na lista de filhos, e essa modificação é feita com o operador dois pontos. O operador dois pontos toma a antiga lista de filhos e a faz cauda de uma nova lista que possui H2 como cabeça. Analogamente, a gente tem a construção de H2', também demandando tempo constante. Observa que, como isso aqui é um condicional, ou H1' ou H2' vai ser retornado e uma dessas computações não vai ser utilizada. Uma dessas computações vai permanecer suspensa. De toda forma, a gente tem uma comparação e uma construção de lista. Então, a operação merge é realizada em OD 1. Aqui a gente tem a operação de insert. Bem aqui a gente tem uma heap, que vai ser a heap que vai receber o novo par de chave e valor. Aqui, como a gente vai estar modificando a estrutura da heap, a gente considera que as chaves são valores de um certo tipo que pode ser comparado por ordenação, ou seja, com menor igual, maior igual, essas coisas. A gente recebe o par de chave e valor e retorna essa heap acrescida desse par de chave e valor. Então, o que a gente faz? A função insert recebe a heap H, que vai ter um elemento inserido, e esse elemento é representado pelo par key_vol, é o par de chave e valor. Lembra que a gente disse que a inserção ela é baseada na operação de merge, onde o par de chave e valor a ser inserido na heap H deve ser tratado como uma heap que tem esse par de chave e valor na sua raiz e que não possui filhos.
Então a gente tem justamente a construção dessa heap que acabou de ser descrita, né? Uma heap que tem um par key-val como raiz e que não possui filhos. Essa heap ela vai sofrer um merge com a heap H. Tá bem? Então a gente pode dar uma olhada em algum código agora. Deixa eu pegar aqui Emacs, GitHub, Haskell Experiments, heap.hs. O Emacs eventualmente vai parar de responder por um momento, tá? Então vamos esperar um pouco aqui. Não é tempo bastante para justificar uma edição do vídeo. Por enquanto a gente pode aumentar a fonte. Ah não, nem isso. O Emacs realmente não está responsivo. Pronto, vou aumentar um pouco mais a fonte. Eu acho que está ok para o vídeo. E vamos carregar esse arquivo numa sessão interativa. Bom, a gente precisa aumentar a fonte aqui também, que a gente está no modo gráfico. Está. Vamos maximizar aqui, a gente tem acesso aos dois. E a gente vai utilizar a operação de insert para construir uma heap a partir da heap vazia. Tá? Então vamos construir vamos usar a operação insert para construir uma heap. Pois bem, o que a gente pode utilizar como chaves? A gente pode utilizar caracteres como chaves, então deixa eu pegar aqui uma string str igual... Não, isso aqui é muito bobo. Uma frase qualquer. E a gente vai colocar os nossos pares como sendo zip, str e 1 em diante. Ah, eu não tenho zip no escopo. Tudo bem. Então eu vou ter que importar zip. Vamos importar zip do prelúdio. E agora isso aqui deve funcionar. Então eu tenho pares onde as minhas chaves são letras e os meus valores são números. Então a gente vai criar a nossa heap baseado na operação de insert. Observa que a operação de insert ela tem a mesma estrutura do primeiro argumento de fold_L, né? Deixa eu até verificar se fold_L está no escopo. Eu acredito que não está. Então vamos importar fold_L. Vamos importar fold_L aqui. Tudo bem. E vamos dar uma olhada. Bom, a assinatura de fold_L do prelúdio é um pouco diferente da que a gente tem visto em list.hs. Mas o ponto é que a função insert, que trabalha com as nossas heaps, ela tem uma assinatura estruturalmente similar ao primeiro argumento de fold_L. O próximo argumento de fold_L seria uma heap vazia e por fim a nossa lista de pares de chave e valor. Então vamos criar a nossa heap
heap vai ser igual a fold L insert empty. Veja, insert está relacionado com esse argumento de fold L. Empty, a gente vai começar as inserções a partir de uma heap vazia. E a gente vai passar agora a nossa lista de pares. Então a gente vai colocar aqui a nossa lista de pares. E aparentemente deu certo. Vamos ver se a gente consegue imprimir a nossa heap. Eu não sei se isso está de fato imprimindo a nossa heap. Eu acredito que não. Aparentemente ele apenas deu o tipo da heap em vez de imprimir. Bom, não existe nada chamado heap aqui, então esse foi o comportamento que ele decidiu utilizar, imprimir. Na ausência de como imprimir a heap, ele decidiu imprimir o tipo da heap, tudo bem. E agora a gente pode fazer um lookup na nossa heap. E a gente vai observar que, de fato, na nossa string str, a gente tem uma frase qualquer, a menor letra em ordem alfabética é a letra A. A primeira letra A estaria associada ao número 3. E a segunda letra A, na verdade a terceira letra A, ela estaria associada ao número 11. Então, como as inserções foram feitas da esquerda para a direita, essa letra A acabou tendo prioridade sobre as demais letras A na hora de ser colocada como a raiz da nossa heap, tá bem? Então a gente pode observar aqui a construção da heap e como a função lookup de fato retorna a chave que tem a menor valor. Em caso de empate, a função lookup vai retornar a última chave inserida com o menor valor. Lookup, quando recebe uma heap vazia, retorna nada. Tudo bem? E a gente vai continuar observando as nossas funções que lidam com a estrutura heap de emparelhamento. Assim como a gente tem a função merge, a gente tem a função merge all, e a função merge all, ela tem como objetivo fazer o merge de uma lista de heaps. Ela toma uma sequência de heaps, faz o merge dessas heaps e retorna uma única heap de emparelhamento que tem o merge dessas heaps que ela recebeu. Como ela está preocupada com a estrutura e como ela vai chamar a função merge, ela precisa da restrição que o tipo K é ordenável. E a gente tem dois casos bastante simples. Se a gente recebe nenhuma heap, a gente retorna uma heap vazia. Se a gente recebe uma única heap, a gente retorna ela própria. E merge all, apesar de poder ser definida em termos de fold L, como o exercício 17 está sugerindo, ela está sendo definida de uma forma um pouco mais esperta. Merge all está recebendo uma lista que tem pelo menos duas heaps. Ela está executando o merge dessas duas primeiras heaps. E a heap resultante vai estar sendo mesclada, vai sofrer um merge com o resultado de fazer o merge all para as demais heaps dessa lista. Por que a gente está seguindo essa ideia? A gente poderia simplesmente, realmente, utilizar essa definição do exercício 17. Mas o exercício 17 traz uma definição que não é muito vantajosa para a altura
da heap produzida com merge all, caso o merge all fosse definido dessa forma. Da forma como está definido, o merge all ajuda com a altura da heap de emparelhamento e traz consigo um argumento para a complexidade amortizada da sua operação. Na verdade, traz um argumento para a complexidade amortizada quando dá remoção da chave de menor valor da heap. Afinal, os filhos dessa chave de menor valor sofreriam um merge all, que é justamente o que essa função aqui mostra pra gente, né? A função pop, ela recebe uma heap de emparelhamento e retorna uma heap de emparelhamento onde a chave de menor valor dessa heap é removida para dar origem à heap de retorno. Então, quando o pop recebe uma heap vazia, ela retorna uma heap vazia. Aqui a gente poderia ter implementado um maybe heap kv e retornar nothing, porque seria estranho remover um elemento de uma heap vazia. Ou a gente poderia deixar o retorno da forma como está e lançar uma exceção nesse caso. Eu não vejo mal em determinar que pop apenas retorne a heap resultante. Tá? Eu não acredito que existe prejuízo nesse contexto. Quando pop recebe uma heap que tem uma chave como sua raiz, e pelas propriedades de heap, essa é a chave de menor valor, e essa heap também possui uma lista de heaps filhas, a remoção dessa chave deve resultar numa heap que contenha todos os demais elementos das suas heaps filhas. Ou seja, essas heaps filhas precisam ser combinadas numa única heap que vai ser o retorno de pop. Então, é aqui que a gente vai utilizar merge all para combinar a lista HS de heaps filhas numa única heap e a definição de merge all que segue, e é daqui que vem o nome heap de emparelhamento, fazendo merge aos pares para em seguida fazer o merge final, tá bem? É essa definição de merge all que vai trazer para pop um argumento de complexidade amortizada para o seu custo de execução. O que isso quer dizer é que o custo de pop vai ter uma certa variação, mas na média o custo de pop vai ser log n. A gente explica isso com detalhes no texto. E a gente também tem a operação, aliás, antes de seguir com a change key, vamos dar uma olhada em como a gente poderia fazer o pop, né? A gente tem a função a heap, a gente sabe que a menor chave da heap, no nosso exemplo, é uma chave A associada ao número 11. Então a gente pode definir a heap 2 como sendo pop heap. E aí a gente pode perguntar para lookup quem é a menor chave da heap 2. E aí a gente tem que se lembrar, né, que como as inserções foram feitas da esquerda para a direita e a gente tem 3 letras A empatadas com uma menor chave, essa última letra A tomou precedência sobre as outras, depois a gente tem a letra A da posição 6, e por fim a gente vai ter a letra A da posição 3. Então se a gente fizer isso de novo, heap 3 recebe pop heap 2, a gente vai ter lookup heap 3 justamente associado à letra A que ocorre na posição 3, portanto associada com o valor 3.
Se a gente fizer mais um desses lookup, mais um desses pops, aparentemente a menor chave vai ser a letra F. Posso estar errado. Vamos ver se isso é verdade. Heap 4 vai ser igual a pop heap 3. Lookup heap 4. E na verdade a letra E vem antes da letra F, não é mesmo? Como a letra E vem antes da letra F e as inserções são feitas da esquerda para a direita, a gente tem que essa letra E da posição 15 agora é a chave de menor, é a menor chave da heap 4. A gente também removeria mais esse E depois a gente teria o F. Vamos dar uma olhada nisso. Se a gente definir heap 5 como sendo pop heap 4, lookup heap 5 vai ser justamente o E que vem depois do S, na posição 8. E se a gente fizer isso de novo, heap 6 é igual a pop heap 5, a gente vai ter que lookup heap 6 dessa vez vai estar, agora sim, trazendo a chave F como a menor chave da heap, tá bem? Então a gente tem esse comportamento de pop, né? Pop vai remover a menor chave e, portanto, vai utilizar merge all para combinar as heaps filhas como a heap resultante. Já a operação change key, ela permite que seja alterada a chave de menor valor da heap. Então o que vai acontecer? A gente recebe uma heap, recebe uma nova chave e a raiz da heap, o par de chave e valor na raiz da heap, vai ter a sua chave alterada para esse novo valor, produzindo a heap de retorno. Quando a gente recebe uma heap vazia, não importa a chave que a gente esteja recebendo, a gente apenas retorna a heap vazia, não existe nada para alterar. Quando a gente recebe a heap H, a gente não se importa muito com a chave antiga, apenas com o valor associado a ela. E a gente não se importa muito também com a lista de filhos. O que vai acontecer? Essa mudança de chave vai ser simulada como uma remoção e uma inserção. Ou seja, primeiro a gente vai remover esse par de chave e valor. Daí a gente vai utilizar a função pop na heap H. Ou seja, aqui a gente já removeu o par de chave e valor da raiz. E nessa heap resultante, a gente vai inserir a chave keylinha de tipo K associada com o antigo valor que se encontrava na raiz da heap H. Então a função de insert, ela parte da heap H sem a sua raiz e faz a inserção do antigo valor dessa raiz associado à nova chave. Por exemplo, no caso da heap 6, a gente tem o caractere F associado ao número 4. Se a gente trocasse F por G, por exemplo, heap 7 igual a change key heap 6 G, a gente teria aqui o lookup da heap 7 seria igual a G4. Ou seja, a gente acabou de colocar o número 4, a antiga raiz da heap, associado à nova chave G. No entanto, a gente poderia fazer essa modificação de tal forma que
essa chave G deixasse a chave F fosse trocada por uma chave que não seria a chave mínima na heap. Por exemplo, a gente poderia trocar na heap 6 a chave F, que é a chave mínima atual, pela chave Z, produzindo a heap 8. Então, quando a gente fosse olhar a heap 8, a gente teria o seguinte comportamento. A gente não tem trocado a chave F por uma outra chave que também seria a menor chave da heap. A gente teria trocado a chave F por uma chave muito grande, que portanto não seria a menor chave da heap, e com as operações de inserção e remoção, a heap seria capaz de se reorganizar para colocar a chave L, atualmente a menor chave na heap, já que F foi substituída por Z, como sua raiz associada ao número 12. Pois bem, change key é implementada utilizando insert e pop, como vocês puderam observar. Por fim, a gente tem o construtor da heap vazia, que apenas retorna empty. E claro, a gente atualiza o cabeçalho do nosso módulo com o tipo que esse módulo está exportando e as funções que são utilizadas para lidar com essa estrutura de dados. Bom, a gente tem terminado, então, uma sequência de estruturas de dados implementadas no paradigma funcional, e agora a gente se volta para certas peculiaridades desse paradigma, mas a partir da próxima aula, onde a gente começa a dar os primeiros passos na direção de algumas abstrações um tanto mais sofisticadas. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje e até a próxima aula.